Muito boa noite, senhoras e senhores. Nós damos início, então, à audiência pública da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, em parceria e por provocação do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, para tratar da pauta fortalecimento e garantia dos direitos dos povos originários em Passo Fundo. E para conduzir os trabalhos dessa noite, nós convidamos o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, o vereador Alberi Grando. Boa noite, senhores e senhoras. É com satisfação que abrimos mais uma audiência pública. A audiência pública está prevista numa resolução dessa casa, resolução exatamente 51 de 2023, que tem a finalidade principal de ouvir as pessoas, por isso é uma audiência pública, dando instrumentos para que os vereadores tenham conhecimento do que acontece na nossa sociedade. Essa é a grande finalidade da audiência pública. Então, nos importa, sim, ouvir todos os segmentos da comunidade. E não só ouvir agora, nesse momento, mas que se faça depois um relatório e que os vereadores tomem conhecimento do que ocorre na nossa sociedade. É por isso que vocês estão aqui hoje. Evidentemente, eu não pretendo ficar sozinho aqui. Vou arrumar companhia, então. E vou chamar de imediato, para que faça parte aqui da mesa, nos deu o privilégio. Eu quero iniciar aqui com a Maria Inês de Freitas, que ela é a coordenadora da FUNAI no Rio Grande do Sul. Eu convido também do GESP, Flávia da Silva. Cadê a Flávia? Faça favor, Flávia. O GESP foi a entidade que nos estimulou a fazer esse encontro. Então, a Flávia aqui nos representa e vai fazer uma apresentação também no momento adequado. Eu quero convidar do 3º Batalhão Ambiental, espero não ter errado. A capitã Luciane, por favor. Terceira R. Pelmonte, né? Obrigado. Eu quero convidar também Josemar Mariano, que é o cacique da aldeia Gojur. Faz favor. Eu conto aqui com o vereador Wilson, vereadora Regina. Eu quero convidar os dois a fazer parte da mesa também. A Eva Valéria também? Também, Eva Valéria. Faz favor. Gostaria de contar na presença. Evidentemente, se quiserem. Se, não? Tá bem. Vereador Wilson. Ou mesmo para ajudar a secretariar aqui, não pode ser? Eu quero ajuda aqui. Isso.
a coordenadora da CREA, Karine Weber. Por favor, coordenadoria da Educação, importante que faz parte da mesa também. Bem, de acordo com essa resolução que cria a audiência pública, nós daremos um espaço para cada um dos da mesa apresente aquilo que achar importante dentro do tema que nos traz hoje aqui. O tema seria fortalecimento e garantia dos direitos dos povos originários em Passo Fundo. Esse é o tema. Então, nós vamos dar como eu falei, um espaço que pode variar até 5 minutos, com exceção de quem nos cutucou para fazer essa audiência, que é a Flávia, que ela vai ter um tempo um pouquinho maior. Mas eu vou pedir que os demais fiquem por 5 minutos, pode ser? Se alguém quiser mais, pode pedir agora o cálice para sempre. E vou pedir que o vereador Wilson me ajude no controle do tempo. Tá bem, vereador? Bom, nós temos aqui a informação também que está presente o cacique Davi da Cruz. Pode levantar o braço para se identificar. Está lá atrás, de chapeuzinho branco, é isso? É da aldeia lá do aeroporto, isso? E mais o cacique... Cacique Daniel Carvalho. Está lá atrás. Eu vou me socorrer aqui da Maria Inês. Quem mais, Maria Inês? Do aeroporto é o Adelino. Adelino. Onde é que está o Adelino Domingos? Está lá ele. Muito bem. Maria Inês, quem mais está de cacique aí? Tem mais algum? Tá bem. Então, assim, ó, como é que... A coordenadora de educação, da educação escolar em Porto Alegre, Sueli Cândido. Coordenadora da Educação Indígena em Porto Alegre, isso? Seja bem-vinda. Pausa para ela. Vamos? Eu já falei que contamos aqui com a Eva Valéria, a vereadora Regina, vereador Wilson e o suplente de vereador Israel. Quer dizer, é um vereador também, né? Está ali, qualquer coisa assume, né? Muito bem. Também Carmen do Polo Básico, da CESAI. Carmen e Karina. Carmen e Karina. Levanta o braço. Polo Básico Passo Fundo. Polo Básico. Polo Básico Passo Fundo. Polo Básico de Passo Fundo. CESAI. Tá bem? Bom. Nós vamos dar esse tempo aos componentes da mesa fazer a sua explanação e depois nós vamos abrir espaço a quem deseja se manifestar, dando um tempo aí de 3 minutos, né? 3 minutos mesmo, e no final a gente faz o encerramento e a audiência pública está sendo gravada. Depois será feito um relatório que será repassado aos vereadores que não estão aqui presentes. E eu digo isso porque a finalidade, vou repetir, da audiência pública é subsidiar os vereadores em qualquer assunto, para fazer as devidas indicações, pedido de informações e até a elaboração de projetos de lei que forem necessários, que passa aqui pela casa. Bom, de imediato, eu quero passar a palavra, então,
já que foi ela que falou mais comigo aqui, para Maria Inês de Freitas. Vou repetir, que é a coordenadora estadual da FUNAI. Por favor, eu acho que aquele microfone lá. Por favor, Maria Inês, pelo tempo então de 5 minutos, exponha o que achar interessante. Boa noite a todos. Em primeira mão, gostaria de cumprimentar a mesa. Cumprimentar a mesa aqui e agradecer por esse espaço. E como é que é seu nome? O seu Alderi. Dizer que é uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje. Não vou citar o nome dos componentes da mesa, mas gostaria, em nome de todos aqui, cumprimentar todos os participantes dessa audiência pública, que para nós, das comunidades indígenas, isso é de fundamental importância. Os espaços públicos são espaços indígenas também, e a política pública, ela se constrói a partir desses espaços, desses momentos, dessas discussões, das proposições que são construídas a partir desses espaços. Então, gostaria de cumprimentar os caciques, né? Aqui o Josemar e os caciques que estão na plateia também, dizer que somos parceiros nessa luta. Bem rapidão, acho que para a gente não se alongar muito, eu gostaria de trazer primeiro a questão da educação. A necessidade de uma educação de qualidade específica e diferenciada, a garantia desse direito está previsto em leis para os povos indígenas. Porém, essa garantia ela não tem sido atendida a contento. As nossas escolas indígenas, elas têm uma estrutura precária, providenciada pela própria comunidade aqui na região de Passo Fundo. Então, é muito necessário a questão de uma construção da infraestrutura para as escolas indígenas, com água, luz, enfim, e recursos humanos e financeiros. É uma dificuldade dentro da estrutura que tem, que ela é provisória e muito precária, inclusive da ligação de energia elétrica e luz e água. Então, em relação à educação, essa é a principal demanda. Depois vamos para a questão do atendimento, o atendimento de políticas públicas do próprio município e também da FUNAI, né? A FUNAI está sempre, digamos assim, eu estou começando agora, eu estou chegando agora nessa função, tem 2 meses que eu estou na FUNAI, e para mim parece que já são mais de meio ano dentro do volume de demandas que tem dentro para as comunidades indígenas. E eu trago aqui a construção, eu trago a proposta de construir um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a FUNAI para promover política pública, para a execução de políticas públicas, porque a gente sabe que tem limitações da lei. A lei tem exigências em relação ao atendimento para as populações indígenas e não indígenas. Então, é muito importante que a gente pense num termo de cooperação técnica para atendimento nas moradias das comunidades indígenas, atendimento da infraestrutura, a melhoria da infraestrutura, saneamento básico. Temos aqui também a CESAI, que tem essa responsabilidade de promover a questão da saúde. Então, tudo é importante que a gente preveja nesse termo de cooperação técnica as mais diversas prestações de serviço para melhoramento da infraestrutura dentro das comunidades indígenas, inclusive a atividade produtiva, produção de alimentos, agricultura familiar, aonde dispõe de espaço para essa finalidade. E eu vejo assim que nós precisamos avançar nessa luta.
porque as comunidades, nós povos indígenas, nós viemos de longa data e num déficit de políticas públicas, tanto do governo federal, governo estadual e governo municipal. Sempre a questão indígena é problema da FUNAI. Então, é muito importante que os entes federados assumam a sua responsabilidade, porque nós, indígenas, nós somos munícipes, com todos os direitos. Se nós temos o direito de votar, nós temos o direito de ter atendido, de ser atendido na questão da saúde, na saúde especializada, na questão da educação e na questão da infraestrutura comunitária e coletiva. Eu acho que essa é a minha contribuição e também fico aqui à disposição para mais discussões. Obrigado, Marinês. Eu vou solicitar que o vereador Wilson, quando faltar 30 segundos, bate o nosso sininho lá, tá? Exatamente. Então, agora chamo o Josemar Mariano, cacique, que se manifesta aí por 5 minutos. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Josemar Verá Mariano, sou o cacique da aldeia Goiúr. E, primeiramente, quero agradecer, cumprimentar o presidente da Câmara pelo abrir esse espaço para a gente, Esse espaço que tem por finalidade garantir os direitos dos povos originários que aqui vivem no município de Passo Fundo. E também cumprimentar toda a mesa, que faz presente nessa noite aí. Essa é uma noite histórica, para todos nós. Uma noite aí que vai ficar marcada aí pelos povos originários aqui do município e também pelos nossos apoiadores, Essa noite, que nessa noite seja transparente e de ampla discussão em que que vislumbra a comunicação entre todos os setores da sociedade e as autoridades públicas, Estamos aqui para garantir nossos direitos no município e não para pedir favor e nem regalias, pois somos munícipes como qualquer um que reside no município de Passo Fundo. Eu só quero deixar nosso grito de guerra, que diz: vidas indígenas importam, nenhum direito a menos. Eu quero pedir à plateia, a se pôr de pé, para nós dar uma salva de palmas por esse momento marcante, que estamos vivendo aí neste momento aí. Obrigado, cacique. De fato, é um momento especial, até pelo frio, pela chuva, e todo esse público aqui nos prestigiando hoje, Até parece início de inverno, Deve ser isso. Marinês. Passa a palavra, então, a Karine, que representa a educação estadual, que faça a sua manifestação. Boa noite a todos e a todas. Vereadora Alberi, em seu nome, cumprimento os demais vereadores presentes. Maria Inês, que grata surpresa, enfim, poder conhecê-la pessoalmente, não havíamos ainda tido a oportunidade. Cacique Josemar, com quem a gente conversa também bastante, somos muito próximos, não só em termos geográficos, a escola indígena mais próxima da coordenadoria. Luciana, também grande parceira, os demais presentes da mesa, meus cumprimentos. Então, que
e não sabia que haveria, né, esse momento de ter espaço de voz nesse encontro, que sim, acho que é um marco, e acho que esses aplausos, Josemar, sim, fazem valer a importância do momento e a importância do movimento de reconhecimento dos direitos e de qualificação também dos direitos dos povos originários aqui no município de Passo Fundo. Vou ser breve na minha fala, porque depois teremos momentos específicos para isso, mas hoje é um dia muito importante para a 7ª Coordenadoria Regional de Educação, em função da educação indígena. Hoje nós estivemos e chegamos há pouco do município de Nonoai, que pertence à nossa região, onde tivemos hoje o início das aulas em uma escola modelo, uma escola padrão, construída com recursos do governo federal e completivos do governo estadual, que é a nossa maior escola indígena hoje do estado do Rio Grande do Sul, a Escola Joaquim Gatem Casemiro, numa comunidade imensa ali no município de Nonoai, que recebe, então, uma escola nova em folha, como a gente costuma dizer, um prédio que foi pensado para as crianças daquela comunidade, organizado, enfim, a partir de movimentos, sim, da comunidade de construção. Por que isso é importante a gente dizer? Porque nós temos realidades as mais diversas nas nossas escolas indígenas da 7ª Coordenadoria. Nós temos escolas indígenas que nasceram com uma comunidade, com um prédio já pensado para ser escola. Nós temos, em algumas comunidades, prédios, estruturas, casas, muitas vezes, que foram adaptadas pela própria comunidade para que ali houvesse, então, um atendimento educacional específico para aquelas crianças. E nós temos, inclusive, escolas, e aqui o diretor Israel, né, enfim, que agora está numa escola que até bem pouco tempo, pouquíssimo tempo, era uma unidade aqui atrás da rodoviária. Foi criada uma escola como uma unidade de uma escola que ficava lá no município de Água Santa sem nenhuma independência e que agora passa, então, a ser uma escola independente, recebendo recursos próprios para serem aplicados na escola, inclusive de qualificação da estrutura, não é, Josemar? Isso é um avanço, mas é o início de uma caminhada. E também temos uma outra situação bastante importante aqui. O cacique Adelino está presente, acredito que a diretora Luciana não está, não a vi, mas também temos uma outra situação bastante importante, que é importante que esse fórum aqui se encontre e discuta, como a Maria Inês colocava, inclusive com relação à regularidade das áreas, para que a gente não tenha depois os impedimentos até da ligação de uma energia elétrica regularizada, que a gente tenha condições de ter encanamento, água potável chegando para a comunidade, porque se a gente não tem luz e água, e de uma maneira regularizada, com segurança, muito pouco ou quase nada a gente consegue fazer. Então, que é importante esse espaço de discussão, é importante que a gente se veja, se reconheça, se conheça pessoalmente, porque muitas das ações que são necessárias para a qualificação da educação indígena não são só da pasta da educação, elas precisam passar, inclusive, pela Câmara de Vereadores, né, na deliberação de legislações que facilitem ou que nos possibilitem algumas outras parcerizações. A própria Brigada Militar, que muito nos ajuda com relação às questões de segurança, e mais do que isso, não é, Luciana? Muitas vezes, inclusive fazendo transporte para a gente, quando a gente precisa, nas nossas ações tão importantes, inclusive para as escolas indígenas. Então, já quero, uma vez mais, agradecer o convite da Câmara de Vereadores, honrar esse momento, que acho que ele é um momento importante de encontro, de escuta, mas também de construção de alternativas para aquilo que a gente espera. Josemar está aqui na mesa, já me ouviu dizer isso algumas vezes, mas mais uma vez eu reitero, Josemar, para os indígenas não é qualquer educação que importa, né? A gente precisa ter realmente, de fato, a melhor escola e a melhor educação. Não é nada menos que isso que a comunidade merece. Obrigado, Karine. Obrigado, Karine. Capitã Luciane, representante do terceiro. A senhora tem 5 minutos para fazer a sua manifestação em nome da Brigada Militar, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Olá, então, boa noite para todos, né? Em nome do senhor, então, cumprimento os demais da mesa. A primeira vez que eu tenho contato com a maioria dos integrantes da mesa e das pessoas que estão nos acompanhando ali na plateia, né? Fico muito feliz, então, de estar representando, neste momento, o comandante do 3º RPMON, que não pôde comparecer. E eu, então, capitã Luciane, responsável pelo policiamento comunitário em Passo Fundo, faço presente, né? E neste momento aqui acredito que nós, como instituição,
Estamos mais aqui para ouvi-los, né, ouvir as demandas e o que possa ser da nossa competência a gente poder ajustar alguma coisa, né, que a gente possa ajudar. Porque nós sabemos as restrições como órgão de segurança pública que nós temos com relação ao assunto que está sendo tratado. Mas estamos acompanhando aqui, estamos dispostos, estamos aqui para ouvi-lo e o que puder assessorá-los. Obrigado, capitã. Flávia, representando o GESP, que vai ter um tempo maior do que os demais. Ela preparou um material para nos apresentar hoje. Obrigado, Flávia. Uma boa noite. Cumprimento, então, o vereador Alberi e, em seu nome, todos os vereadores presentes. A Maria Inês, representante da FUNAI, o Josemar, né, estendo o cumprimento a todos os indígenas presentes. Agradecemos, então, aos demais também, compondo a mesa e demais autoridades que estão aqui. Em especial, cumprimento, então, de coração a todos os indígenas que receberam, que vieram, que se esforçaram numa noite de chuva, frio, mas estão aqui, todos os amigos a quem a gente convidou e parceiros aí do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas em várias caminhadas. E nós, então, ficamos felizes de ser atendidos e, principalmente, então, a Câmara por receber e abrir esse espaço para a gente estar aqui. E também agradecer ao Josemar pela confiança que está depositando, né, no Grupo Ecológico. A gente está aberto para poder contribuir no que a gente puder, né, e representá-lo, né, da melhor forma possível. Tá? Então, assim, nós vamos fazer uma apresentação rápida de um trabalho que a gente vem fazendo com a aldeia Goiur, onde aplicamos alguns questionários, levantamos um pouquinho da realidade da aldeia e viemos trazer uns dados preliminares, né? A ideia é que a gente continue e aprofunde esse trabalho para, em primeiro momento, reconhecer que temos uma aldeia, né, dentro do espaço urbano de Passo Fundo, e que é esse o objetivo maior, né, dessa audiência. Então, o fortalecimento e garantia dos direitos dos povos originários em Passo Fundo. E estendendo, né, é claro, o pessoal do aeroporto, que a gente abraça aqui com carinho também, a gente fica à disposição de vocês, para o que a gente puder também contribuir. Então, lembrando, né, que o artigo, né, 231 da Constituição Federal garante o reconhecimento aos indígenas, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Não podemos esquecer da nossa Constituição maior e buscar essa lei, essa necessidade e esse direito que todos têm. Bom, dá um panorama um pouquinho da realidade, então, da aldeia Goiur, localizada às margens do Rio Passo Fundo, entre as ruas Moron e Humberto de Campos, ao lado da rodoviária de Passo Fundo, da estação rodoviária. Essa comunidade chegou e se instalou a partir de 2019, nesse local, as primeiras famílias. A instalação da escola veio logo em seguida, ainda no mesmo ano. Então, estamos falando da Escola Estadual Indígena, né, Adalírio Lima Siqueira. Em 2020, houve o reconhecimento como aldeamento pela FUNAI, e hoje tem 18 casas e aproximadamente, né, 80 indígenas. Então, 78 e o número levantado específico. E o nosso cacique, então, é Josemar Mariano. Aí está a localização da aldeia,
para todos terem o reconhecimento aí através do nosso Google, né, como está distribuída, como impacta, né, na nossa sociedade branca essa organização. Resultados do questionário aplicado, então, pelo Grupo Ecológico na aldeia Goiur. Sobre a identificação, alguns dados. São povos originários de, principalmente, caigangues, 93,90%, e Guarani, então, 6,06%. Cidades de onde eles vêm: Nonoai, Pontão, Redentora, Trindade do Sul, Miraguaí, Ronda Alta, Tenente Portela e Charrua. Aí com maior representação, né, representatividade, Tenente Portela e Charrua, seguindo de Ronda Alta e Miraguaí. Porcentagem, então, entre homens e mulheres, como traz o gráfico, 42,40% de mulheres e 57,60% de homens. A faixa etária do trabalho realizado, né, mulheres de 14 a 63 anos, homens de 15 a 48 anos e, no geral, de 14 a 63 que foram entrevistados. Então, aqui um pouquinho da questão educativa, aí a escola. Então, temos alfabetização de 87,90%, tá? Não alfabetizado 9,09%, e quem não respondeu, a gente tem 3% ainda. Níveis de escolaridade. Então, temos pessoal em nível maior grau de ensino fundamental, 54,50%, ensino médio, 30,03% dos entrevistados, né? E graduação, aí, 9,09%. Isso são palavras resumidas, retiradas da nossa entrevista. Então, representando os indígenas. A escola é muito importante para a nossa educação diferenciada, pois mantém nossa cultura e o fortalecimento e preservação da nossa língua materna. Então, uma escola diferenciada para o grupo, né, como reconhecimento de comunidade indígena. Reivindicações para a escola. Tá? Eles querem melhorar o ambiente, porque é bastante frio, móveis suficiente para todos, laboratório de informática, estrutura, né, de projeção, Wi-Fi, melhorias de acesso, principalmente em dias de chuva. Então, aqui está a aldeia. Então, em relação à habitação, o que nos trouxeram? Temos, então, um pouquinho do reconhecimento aí de como estão os cômodos, a presença ou não, né, de banheiro. Então, nesse sentido, temos 54,50% das casas com banheiro, 18 não tem e 15 aí não respondeu. Número de cômodos, que a gente analisou, então, através do questionário: casa de 1 cômodo, 2 cômodos, 3 cômodos e 4 cômodos, conforme a percentagem, né? Uma grande maioria de 3 cômodos, com 75,75%. Uma das reivindicações, então, em relação à saúde, é atendimento médico, né? Na aldeia, se possível. E outros assuntos. E nos gerais. O que é mais importante para você na aldeia? Trabalho coletivo, preservação da cultura e a escola. O que você gostaria que fosse diferente na aldeia? Ter lugar para plantar nosso alimento tradicional. Quais os pontos positivos de morar em Passo Fundo? Perto de recurso de trabalho, saúde, hospitais e educação. Quais os pontos negativos de morar em Passo Fundo?
discriminação e a falta de visibilidade do poder público e municipal. É por isso que estamos aqui hoje. Você já recebeu alguma violência moral ou física em Passo Fundo? Sim. Então, algumas expressões, né, que eles nos colocaram, que sofrem e recebem isso dos demais cidadãos dessa cidade. Sim, discriminados por vender nosso artesanato. Sim, já fomos chamados, né, de bugre, de bicho do mato. Seu lugar é no mato. Reivindicações gerais. Cercania da aldeia, trazendo segurança ao espaço físico, saneamento básico, melhorias na escola, maior visibilidade do poder público e municipal, respeito à cultura e aos costumes dos povos indígenas, representatividade nos espaços públicos com garantia de participação. Mostrando aqui que a escola fica ao lado da rua Humberto, né? E aí as crianças estão nesse espaço, que é uma das ruas aí bastante movimentada de trânsito, né? De fluxo para vários bairros da nossa cidade. Então, a segurança em relação ao espaço da aldeia é bastante importante para trazer essa segurança, essa tranquilidade à comunidade. Então, pelo fortalecimento e garantia dos direitos dos povos originários, em Passo Fundo, em nome da aldeia Goiur, agradecemos a atenção e apresentamos algumas fotos a mais. Então, agradecemos a possibilidade de estar aqui e apresentando alguns dados preliminares. A gente pretende aprofundar esse trabalho e estamos à disposição também, né, para maiores informações que pudermos colocar à disposição. Obrigada. Obrigado, Flávia. Bom, o nosso pessoal com o microfone se encontra aí na lateral da plateia e quem quiser se manifestar, levanta o braço e fala. De maneira aqui bem informal, né, por 3 minutos. Eu não sei se alguém quer se manifestar. E eu lembro que quando fui procurado pelo Mário, que está ali presente, e pelo Paulo, a palavra que eles mais usaram quando nos solicitaram essa oportunidade de audiência pública foi a questão da visibilidade. Eles não são vistos, né? Então nós vamos achar a oportunidade, né, vereador Regina, que eles sejam vistos agora. Né? A nossa TV Câmara está aí, através das redes sociais, né? Isso aqui com certeza vai repercutir depois aqui com os vereadores. Então, vocês vão ter um momento, sim, de visibilidade, com certeza, né, Cacique? Com certeza, tá bem? Então, primeiro a se manifestar, eu peço, assim, que levante, né, e que se apresente. Nem todo mundo sabe quem é que é esse cara de cabelo comprido ali, viu? Obrigado. Lajo Sebesen, microempresário, também participante de Agenda 21 e várias atividades relacionadas à natureza. Esses povos indígenas eu conheço bastante, porque normalmente durante uma semana, 5 vezes estou visitando, levanto um pouco de fruta e verdura. Tenho percebido algumas coisas interessantes, mas antes eu já preparei um texto para não esquecer. Eu vou ler e depois comentar. Antes 500 anos, nas Américas, em curto prazo, exterminado 90% de população de povos originários.
estudo de Universidade de Londres está confirmado extermínio físico de quase 60 milhões de habitantes e abandono de produção agrícola no quase 60 milhões de hectares da Terra, provocando mudança climática no planeta. Por exemplo, em Londres congelava Rio Temza. Além de extermínio físico, também foi eliminada a estrutura social. Talvez ainda mais grave, eliminado extraordinário e amplo conhecimento de agricultura, biologia, astronomia, geometria, medicina e letras. Por exemplo, esse negócio de letras pode ser visto hoje em Paris, França, e eu acho mais um lugar. O que sobrou de toda aquela civilização, o que eu considero extraordinário, mesmo que quando era jovem estudamos que povo primitivo, etc., etc., depois foi percebido que é muito longe disso. Hoje, eu falei que eu estou indo ajudando algumas coisas físicas, mas acho muito importante não esquecer o que ela já está mencionando, cuidar da cultura deles, costumes, religião, filosofia de vida e identidade. O que, infelizmente, também cada dia eu estou percebendo que é massacrado de várias maneiras. E, infelizmente, várias pessoas se aproveitam desse povo. Eu até tenho um exemplo, pessoas me contaram uma comissária de direitos humanos, até ela se aproveitava dos índios. Isso é outra história. Isso não é só uma pessoa. Nem falar na cidade o que acontece. Claro que eles têm várias falhas. Até eu estou reclamando de vez em quando o comportamento deles na aldeia, tentando incentivar o que eles perderam. Infelizmente não é fácil tudo recuperar, mas estamos aqui porque a filosofia deles significa também cuidar a natureza. Isso significa vida para todos nós, para nossos filhos. Encerrou o teu tempo, mas vou te dar mais 30 segundos se quiser. Pode Sim. ser? Tem Sim. essa prerrogativa, viu? Tudo bem. Então, eu estou aqui tentando realmente incentivar outras pessoas para respeitar eles e também aprender deles. Tem muita coisa, eu não posso ter tempo para explicar, mas muita coisa para aprender de ancestrais deles. Obrigado. Obrigado, Lajos. A palavra continua à disposição. Daniel Carvalho, cacique da onde? Não é cacique? Boa noite. Se apresenta e diz de onde é que tu é, Daniel. Meu nome é Daniel. Eu sou de uma nova retomada, Nongá, ali do Pontão da Mortandade. Eu quero aqui agradecer esse espaço. É muito importante para nós estarmos levando ao conhecimento do cada um que está aqui, que não conhece a nossa realidade, o que nós passamos dia a dia das nossas vidas. Quando nós ocupamos as nossas terras tradicional, que hoje que abrange o município de Passo Fundo, e nós somos olhados de outra forma, somos invasores, somos pessoas que não respeitam. Eu queria que hoje denunciar que a Rádio Arapuru, não sei se é assim o nome dessa rádio aí, que há muita discriminação. Essa rádio, a gente escuta e a gente fica calado, porque nós não estamos como se defender, mas nesta audiência a gente tem essa oportunidade de
denunciar também a Rádio Irapuru, que vem há muito tempo discriminando os povos indígenas aqui da nossa região de Passo Fundo. E também o poder público, o poder municipal não tem uma aproximação, né, entre as lideranças para estar discutindo sobre os povos indígenas da nossa região de Passo Fundo. Então, quando nós ocupamos um espaço, eles falam que nós somos invasores, mas não tem assim, um olhar pelo ser humano, se ele está precisando de uma moradia, será que aonde ele vive, qual é a casa dele, se ele tem um pedacinho de chão para construir a sua casa. Isso não discute no município, né, no poder público, isso aí não acontece. E quando o índio não tem mais o que fazer, ele vai com a sua própria força e colocando Deus na frente, ele vai em busca do seu direito, e daí ele é um invasor. Então, eu quero dizer para o poder público, o município, que olha, Daniel, mais da 15 nossa segundos. região aqui de 15 Passo Fundo, segundos, tá? que temos indígenas que precisam olhar mais de perto e ter a nossa oportunidade. Obrigado, Daniel. Nós temos mais 20 minutos. Quem se manifesta mais? Por favor, 2. O Mário e depois Cunhava. Boa noite a todos e todas, e especial uma saudação aos povos originários que aqui estão, né? É uma grata surpresa vê-los em maioria, como eram antes das invasões dos povos europeus, notadamente os colonizadores portugueses e espanhóis, que vieram aqui destruir uma cultura milenar. Então, acima de tudo e antes de tudo, essa audiência, além de perceber as necessidades e as demandas imediatas da aldeia Goiur, né, tem o objetivo também de pedir desculpas aos povos originários por tudo aquilo que foi feito, por toda a construção que foi realizada, pela ideologia do colonizador. A gente só tem um ponto de vista nas escolas e nas universidades do colonizador. E isso é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar para modificar e contar a história verdadeira, né? Então, a educação vai ser uma ferramenta para que a gente possa construir essa história verdadeira, contar a história dos verdadeiros vencedores, daqueles que preservam ainda, apesar de toda a pressão, a sua cultura, daqueles que preservam o ambiente onde estão, que é fundamental para a gente ter essa perspectiva, mas, acima de tudo, daqueles que continuam sempre resistindo, né, e lutando pela sua identidade para ser reconhecida, pelos seus direitos, de uma forma geral e absoluta, para serem reconhecidos. O cidadão do povo originário é cidadão, como já foi dito aqui, é cidadão da cidade. Ele não tem nada de diferente das outras pessoas, muito pelo contrário. Mas a única diferença é a opressão que ele é submetido por aqueles que se dizem donos da cidade. Então, essa perspectiva tem que ser resgatada. A perspectiva democrática que reconhece todos os povos, todas as culturas e todos os seres como iguais. A gente não está pedindo nada de novo aqui, isso é constitucional. Está na Constituição do Brasil, ela tem que ser cumprida, né? Então, o fato da gente reivindicar essa audiência, e agradecemos ao doutor Alberi pela prontidão em receber o pedido, é trazer para o poder público municipal, tanto o parlamento como o executivo, a perspectiva indígena,
começar a dar visibilidade para isso e começar um movimento de resistência pacífica no conjunto da nossa sociedade para mostrar a visibilidade de todos os povos indígenas e de todos os seres que são discriminados, como a Flávia, nossa presidenta, falou aí na pesquisa. Existe uma discriminação muito grande, né? E isso tem que ser resolvido e isso tem que ser resgatado. Espaços como esses têm que ser saudados, mas eles são poucos. E a gente tem que estar sempre lutando politicamente para que isso seja ampliado e para que esses espaços conquistem, no mínimo, uma perspectiva de educação para passar a verdadeira história para o conjunto da sociedade, para que os povos originários assumam o seu lugar. Concluído, Mário. Obrigado. Vereador Cuyava. Ah, não. Quem antes? Se apresente, por favor. Sim. Boa noite, meu nome é Jaqueline. Eu estou aqui em nome da UPF, dos cursos de artes, né, do curso de História, e principalmente do laboratório onde eu trabalho, que é o Laboratório de Cultura Material e Arqueologia. Eu penso que, ao mesmo tempo que sim, hoje é um evento importante, ao mesmo tempo é um evento que entristece um pouco pensar que em 2023 nós temos que fazer uma audiência pública para pedir garantia dos povos indígenas. Para que não aconteça, como que o cacique falou agora, essa sensação de que estão invadindo um território. Em arqueologia, a gente sabe que os povos indígenas ocupam esse território há 12 mil anos. Aqui em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. Que o que os nossos bisavós, eu sou uma descendente de europeus, né? Os meus familiares vieram aqui, mas o que eles encontraram aqui, há 200 anos atrás, quando chegaram, foi uma tradição de milênios que os fez sobreviver aqui. Porque se hoje nós comemos pinhão, se os meus avós, bisavós, trisavós tiveram madeireira, foi pelas matas trazidas pelos povos indígenas. Porque a araucária está aqui pelos povos indígenas. E que ensinaram também esses nossos antepassados a comer feijão, comer tomate, comer mandioca, o que está nas nossas mesas hoje. Mas isso é para falar de algo muito prático. De algo muito prático que nós convivemos no dia a dia. O que eu quero mesmo falar é do respeito pelo outro, que é absurdo nós termos que ouvir aqui que uma escola indígena não tem luz. É absurdo que não tem saneamento. Aonde é que está essa prefeitura, caramba? Aonde é que está o resto da população dessa cidade que não se indigna? É muito mais do que esses elementos que são de ordem da nossa vivência, porque estamos aqui hoje por causa dos povos indígenas. Eles nos ensinaram a viver nos trópicos. Ou vocês acham que os europeus trouxeram na bagagem o quê? Que tipo de semente para plantar? Como é que eles aprenderam a andar no mato? Bem, eu acho que é esse mínimo de direito, não só em consideração ao outro, é muito mais do que o outro. São os povos originários, que têm muito, muito a ensinar para nós. Muito bem, vereador Cuyava, por favor. Vai ser visado quando faltar 15 segundos. Boa noite a todas as pessoas que estão nesse auditório. Já fui referenciado pelo presidente aqui da casa, vereador Laberi, pela coordenadora Karine, mas para quem não me conhece, eu sou conhecido como professor Israel. Pois da fala da colega que representou aqui a UPF, a fala do companheiro Daniel, muito do que eu preciso dizer está representado nessas duas falas. E quando a gente faz uma intervenção num momento como esse, a gente pode pegar o viés de denúncia e de lamentar por estarmos nessa condição, ou pode também pensar que, bom,
Podemos dar alguns passos, podemos dar, né? E quis a confluência dos fatos, doutor Alberi, que depois de 30 anos, né, como professor, muitos deles no ensino superior, eu vi aqui meu colega, ex-colegas de pesquisa que está presente, né? Eu fosse indicado, né, cacique Josemar, né, pela aldeia e designado pela coordenadoria nessa difícil, arduosa e, para mim, nobre missão de contribuir, né, com a escola que está aí, sim, em condições ainda muito precárias, coordenadora, muito precárias. É a luta da comunidade, Josemar, que nós conseguimos que a prefeitura fizesse uma pequena e importante intervenção. Nós podemos agora, amanhã, o convido a ir lá, à tarde tem festa junina, sem precisar pisar no barro, porque foi colocado, né, um acesso a uma semana pela prefeitura, graças à luta da comunidade. Nós, finalmente, a escola pode usar os banheiros, porque a prefeitura fez a intervenção necessária e fez a fossa nos fundos, como a foto mostrou. Então, sim, né, é um momento de valorizar a resistência, Josemar, a necessidade de Passo Fundo superar o preconceito. É de responsabilidade do governo do Estado, sim, a educação indígena, mas nada impede, vereador Alberi, que o poder municipal dê a sua contribuição com a escola, né? A escola funciona ainda com luz de forma irregular, não tem internet, por exemplo. Fiquei feliz e fico muito feliz em saber que tem alguns vereadores interessados que estão aqui se apropriando da situação. Mas a maioria dos vereadores não está aqui, porque não tem interesse, porque priorizou outras coisas, né? Pois então, é importante que a comunidade saiba, né? Entre a rodoviária e o Rio Passo Fundo, existe uma comunidade indígena que conquistou uma escola e que está lutando pelo direito dos povos originários. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço. Cacique Adelino, é isso? Vamos lá, Adelino. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, quero agradecer ao presidente da Câmara que ter nos sucedido essa oportunidade de reclamarmos daquilo que realmente necessitamos, que falando, eu vi aqui, falando em muitas coisas, também teria eu quantas e quantas coisas a falar, mas não vou falar, devido ao tempo curto, eu vou falar apenas do mais necessário. Então eu venho aqui dizer, a princípio, que, na verdade, nós lá, como lá no aeroporto, estamos numa situação precária. E eu vou pedir apenas uma coisa, é saúde. Mas quando eu falo de saúde, se trata de três coisas. Saúde seria água, luz e escolas. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa que muito me chama a atenção, é que nesses últimos tempos, pelo fato de não termos luz qualificado, foi interditada a escola. E faz 4 meses que temos com a escola interditada e os nossos alunos estão sem estudos. Agora eu pergunto ao povo que está aqui, aonde é que está o prejuízo? Eu vejo apenas o prejuízo está dentro de uma comunidade, que seria da comunidade do aeroporto. O prejuízo é nosso. Agora, eu preciso que alguém ouça, mas eu quero agradecer mesmo assim a todos que estão aqui, que eu vejo que falaram em termos de discriminação, mas eu vejo que nem todos é assim. Nem todos são, porque eu vejo aqui pessoas que já falaram, entretanto, em defesa dos povos originários. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro aqui também, o nosso amigo cacique Samuel estava ali falando que tem alguém que realmente, por mais que vê a situação do povo indígena, ela discrimina, continua discriminando. No caso, a Rádio Irapuru. Nós temos uma situação lá
que eu fui já 2 vezes na Rádio Irapuru se queixar em termos de pessoas que saiam daqui da cidade de Passo Fundo e largar cachorros lá dentro. Pois nós temos cachorros que também eles sofrem lá com a gente, no sofrimento nosso também eles contribuem no sofrimento. Mas tem gente que leva lá os cachorros, eu não sei o porquê, eu não sei se acha que nós devemos viver com os cachorros ou viver como seres humanos. Então eu preciso de alguma coisa que essa rádio Adelino, também comece a ouvir. mais 30 segundos. Então, agora encerrando isso, eu quero dizer para vocês que eu, por exemplo, muitas vezes se fala de direitos, mas eu quero dizer para vocês, eu estou adquirindo meu direito, mas contra isso, também quero dizer para vocês que existe de mim alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Eu também tenho alguma coisa a retribuir contra os meus direitos, que seria no caso daquilo que precisar de mim, de alguma coisa, eu também tenho deveres. Não só saber direitos, mas também saber que há deveres. Então eu aqui estou pedindo meus direitos, mas também estou assumindo deveres daquilo que eu preciso. Muito obrigado. Obrigado, que você que considerando o tempo estabelecido para essa audiência, nós temos mais 10 minutos. Então, seria mais duas manifestações, se tiver. Depois a gente parte para o encerramento. Pois não, se identifique e pode falar. Quando faltar 30 segundos é avisado. Boa noite a todas as pessoas presentes. O meu nome é Jean, eu sou psicólogo e professor aqui de uma instituição de ensino superior. Não falo em nome dessa instituição, mas falo em nome do Polo Passo Fundo do Conselho Regional de Psicologia. Também sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia. E lá eu tive a oportunidade, e tenho a oportunidade, de conviver com uma psicóloga que é indígena, a Priscila Goreca Engangue, com quem eu venho aprendendo muito. E venho aprendendo sobre o papel que nós, pessoas brancas, temos nessa luta. E quero fazer uma convocação aqui para que todos nós, que nós possamos, enquanto grupo, entendermos o nosso papel. Como grupo social, fomos nós que colocamos os indígenas numa posição de subalternidade, que não é a posição deles, porque são os verdadeiros detentores dessa terra. E eu aprendi algo com eles que eu acho muito significativo, que é o bem viver indígena, que se tem alguém que pode salvar o nosso planeta por conta de tudo que nós fizemos com ele até hoje, a destruição, é o povo indígena, que sabe cuidar da terra, que faz um alimento, que produz um alimento saudável e orgânico. Os exemplos estão por aí em todos os lugares, basta que nós, de forma muito consciente, acessemos esses exemplos. Eu quero também aqui deixar firmado o compromisso do Polo Passo Fundo em auxiliar nessa luta, colocar o polo à disposição. O Conselho de Psicologia, a gente já vem pautando isso, vamos ter um evento em Porto Alegre acerca do marco temporal, porque querem tirar dos reais detentores a sua terra, isso é ilógico. E também dizer que na próxima terça, uma coincidência feliz, fui convidado para estar na Rádio Irapuru para falar sobre preconceito e vou levar essas demandas para lá. Vou fazer uso desse espaço, porque não é só o preconceito contra a população indígena, mas tantos outros que são propagados nessa rádio. E essa rádio, ela tem uma abrangência muito grande no município e na região, e a gente não pode deixar isso acontecer. E quero que essa audiência pública aqui, ela não cumpra protocolo, ela seja realmente ouvida pelos vereadores, principalmente por aqueles que têm posicionamentos contrários ao que 30 está sendo segundos defendido mais. aqui. Muito obrigado. Agradeço. Mais uma manifestação. Depois, mais uma e encerramos a manifestação de quem nos visita. Se identifique, por favor. Boa noite. Sou enfermeira Karine Marcon, estou representando a Secretaria de Saúde Indígena de Passo Fundo. Agradeço pelo convite de estar participando. Estão presentes comigo outros representantes aqui também. A enfermeira Carmen, Helena e Ronaldo, que faz parte do saneamento da CESAI.
E eu gostaria de solicitar aqui nessa audiência para que as unidades básicas de saúde que compõem o município de Passo Fundo tenham, né, uma forma diferenciada por parte dessas equipes para o atendimento ao indígena, quando ele chega na unidade de saúde. Quando ele chega ao Hospital São Vicente, ao Hospital de Clínicas, para que ele seja visto de forma diferenciada e para que ele chegue lá na unidade e seja atendido. Não é o que às vezes acontece, onde eles referenciam esse paciente para a CESAI. Nós temos a equipe volante que atende em área, atende a campo, né, todo dia está a campo, mas às vezes o indígena ele precisa chegar à unidade de saúde, ele precisa desse atendimento. E já tivemos denúncias que não foram atendidos, então a gente quer garantir o acesso dessa população que é munícipe, que faz parte do Sistema Único de Saúde, não só pela CESAI, para que ele chegue lá, seja atendido da forma com que ele tem que ser atendido, não de forma discriminada, como vem acontecendo, né, porque é indígena. Isso que eu tenho a solicitar aqui na audiência, em prol da comunidade que eu atendo. Obrigada. Mais uma manifestação e passamos daí para o final do nosso encontro. Então, não havendo mais pretendentes a se manifestar, eu quero agradecer a presença aqui da Karine, da CREA, da capitã Luciane, que eu falei antes que ela representava a brigada, ela levou um susto, né? É o terceiro do RPMON, sei disso. Aqui, agradeço muito, Flávia, representante do GESP, e aproveito para agradecer o Paulo Cornélio. Paulo, deu certo a tua investida, né? Muito bem, ele que é o mentor de tudo isso aqui, né? Quero agradecer aqui também a Marinês, da FUNAI, o nosso cacique, que se encontra aqui paramentado, né, como cacique, e agradeço o Wilson também, que está nos ajudando, nosso vereador. Aliás, uma oportunidade aos vereadores, hein? Tem bastante sugestão aqui de fazer indicações, né, pedido de informações, né, ao executivo nosso, né? Então, agradeço a presença de vocês e agradeço também ao nosso pessoal da TV Câmara, o Juca aqui, agradeço o pessoal que nos assessorando aqui, que é da Câmara de Vereadores, até esse momento, né, os vereadores presentes, né? E eu deixo um convite aqui ao povo indígena. Essa casa é de vocês também. Segunda e quarta-feira. Segunda e quarta-feira, às 15 horas, nós temos uma sessão plenária. É só chegar e se manifestar. Aliás, eu já notei uma coisa, né, Wilson? Os vereadores gostam de quem aparece aqui, viu? Apareça que são ser mais gostados ainda, viu? Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês. Criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.